Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nossa live que está acontecendo aí na medida que a gente consegue fazer. Deixa eu ver, vamos ver se o Instagram hoje vai colaborar. Vamos ver se eu consigo chamar a Ludo aqui para participar. Convite. Hoje a gente vai falar de um tema lindíssimo, gente, belíssimo. Esse capítulo aqui, ó, o Ludo entrou. Vamos ver se aceita. Convidei de novo, Lu, vamos ver se consegue entrar aí. Tava atendendo, deu uma atrasadinha. Opa, a Lu mandou aqui. Acho que agora vai dar. Deixa eu ver. Foi, Lu? Acho que não, né? Não tem. Vamos ver se eu consigo convidar você, Lu. Será que agora vai dar? A gente vai estar falando hoje sobre a sabedoria que penetra no cotidiano. Olha, não tá dando. Manda de novo o convite, Lu. Vamos ver se. Peraí. Ou se não sai e entra de novo. Vamos ver se vai dar certo. Instagram, cada dia aí, não está conseguindo participar. Mostrou para mim. Você consegue fazer o pedido de novo, Lu? Ver se vai dar certo. Senão eu derrubo e a gente começa de novo. Não gosto, mas fazer o quê, né? A gente está estudando esse livro aqui, Prevenção Psicológica, um capítulo por semana. Tem algumas semanas que a gente não conseguiu. E teve 2 lives que a gente perdeu, a gente não conseguiu salvar. Não, gente, eu acho que eu vou. Vamos ver aqui, ó. Agora apareceu diferente a sua solicitação. Acho que agora vai, hein? Tô confiante. Não foi, gente. Foi, hein? Oiê, bom dia! Bom dia, bom dia. Muito bom te ver. Bora? Quer Bora. falar um pouco? Quer chegar? Que eu tô assim, né? Acabei de atender, cheguei Esperar. atrasada. Mas vamos, tá tudo certo. Bom demais, Dri. Não, bora trabalhar, só dar oi aí para todo mundo, né? Quem foi ver a gravação, quem estiver no ao vivo, sejam muito bem-vindos. Vamos começar, Eu vamos tava falando pro trabalhar. pessoal, né, que a gente tá falando desse livro. Teve 2 lives que a gente perdeu, que a gente não conseguiu salvar. Teve algumas semanas que a gente não conseguiu fazer a live também, mas cá estamos. Tem um destaque no meu perfil aqui com para quem quiser assistir. A gente também tá subindo lá no YouTube do canal da. Depois a gente tenta colocar aqui na legenda. Então, se você quiser assistir, tá tudo lá, tá, gente? Às vezes é melhor no YouTube, o pessoal consegue fazendo outras coisas. Página 195, já estamos na reta final desse livro, gente. Ele tem 300 páginas, a gente já está indo quase para 200. Então, a gente. Deixa eu só ver aqui quantos capítulos são. São 21, a gente já está no 16. Então, tá gostinho já de quero mais. Muito bom esse material. E a gente sempre traz aqui alguns pontos que a gente consegue dar aí essa pitada para vocês, para não ficar muito longo, mas que sempre vale muito a pena. Esse capítulo tá belíssimo. E começando falando sobre. A Lucas vai trazer nesse daqui uma parte da logoterapia que não é logoterapia, é análise existencial. Então, ela usa exemplos da clínica dela, da parte logoterápica, para falar sobre, de modo geral, como você pode extrair sabedorias para viver isso daqui no dia a dia. Porque a gente vai falar dentro né, da LAE, ou Logoterapia e Análise Existencial, que é uma filosofia também, que é um modo de vida, um modo de se posicionar diante da vida. E ela vai falando sobre o primeiro, ela fala sobre 3 pontos aqui. Um deles é liberdade entre ilusão e a responsabilidade. Então, essa necessidade que as pessoas vão precisar ter de sair dessa liberdade ilusória, uma liberdade de, eu quero ter né, uma liberdade de tudo. E como a gente tem que falar isso no consultório, né, Lu? Fala a verdade, gente. É um trabalho. Rodrigo, começa com a gente mesma, né? Esse negócio. Verdade. Ler Lucas é levar soco, né? Assim, eu me sinto, é um bálsamo. A gente leu isso no prólogo do outro livro, né? Dela, que a gente Uhum. está estudando no grupo de estudo.
que logo na entrada lá o médico que faz o prólogo fala que a leitura da Lucas ela é um bálsamo para a vida, né? Realmente, ler Lucas é um bálsamo, ela é muito poética para escrever, é muito atual, é uma leitura leve, só que eu me sinto levando soco do começo ao fim, assim, parece que ela escreveu tudo para mim, tá falando, minha filha, acorda para a vida, que a vida não é assim. Então, quando ela falou dessa coisa da liberdade ilusória, eu fiquei pensando, gente, olha nós aí, né, Dri? Correndo contra o tempo, que é 24 horas, que não é mais que isso, né? Que não dá para ler todos os livros naquele mês, não dá para gravar todos os cursos, né? E aí, realmente, a gente precisa. Eu fico vendo a cada dia mais isso, né? A gente vai levar nosso paciente até onde a gente for. Então, é muito importante a gente poder cuidar da gente para saber se não realmente esse tempo é limitado. Eu não sou onipotente, onisciente, onipresente, né? Eu sou uma pessoa humana e vivo aqui nessa realidade concreta. Achei muito bonito que ela chama a gente para tratar da realidade com o paciente, porque a responsabilidade ela está na realidade, ela não está fora da realidade, né? E às vezes a gente vive muito mais fora da realidade, reclamando, murmurando, lamentando. Ela até usa essa palavra no texto, né? Que a gente, os pacientes também vêm com esse discurso de lamentação, de reclamação. E eu não sei você, mas eu atendi uma moça ontem. Eu sei que você vai falar um pouquinho mais do conceito, mas eu engatei. Atendi uma moça ontem, foi tão interessante que eu fiquei, uma senhora, eu fiquei escutando ela e falei assim: pois é, dona Fulana, se eu escutar toda o entendimento aí da situação, nós vamos abraçar e vamos chorar junto, porque realmente, né? Quando a gente começa a falar, poxa, não dá tempo de gravar todos os cursos que a gente quer. Beleza, dá vontade de chorar mesmo, é um fato, é verdade, não dá tempo, a gente tem outras demandas, tem outras coisas, né? Mas aí quando a gente traz isso para responsabilidade, aí fala, bom, não dá para gravar todos, mas o que que dá para gravar? Né? O que que dá para fazer? Que passo que dá para tomar? Então é esse dado de realidade, essa pílula de realidade que a Lucas vai trazendo aqui logo no começo do texto. E uma coisa que a gente tem construído aqui com vocês e que a Lucas faz belíssimamente, ela vai costurando, né, os assuntos. Então, nesse lugar dessa liberdade ilusória, e dessa responsabilidade, a gente vai ter ali uma coisa que eles pegam bastante, né? Falando lá pra gente no Instituto da Lucas, que é a área de destino e a área de liberdade. Esse sentimento de frustração, essa tristeza que não dá conta de tudo, tá no nosso destino. É ser humano, vai sentir isso mesmo. E muitos pacientes chegam assim, ah, não quero sentir isso. Cara, então não adianta. Assim, você já está lutando contra o destino. E o destino a gente não luta contra, a gente aceita. Isso é um amadurecimento do ser humano. A gente às vezes vai esticar, a Lu usa muito esse termo, né? Esticar a pessoa, né? A gente vai esticar esse paciente para que ele comece a aceitar a realidade, tá? Isso daqui a gente não muda. E aí, dentro dessa responsabilidade de escolher qual curso a gente vai gravar, tá essa área de liberdade. Então tá lá o céuzinho estrelado, a gente escolhe, a gente já falou disso em lives passadas, desse céuzinho estrelado, escolher. E ela tá falando que a liberdade ela só vai existir e não tá aqui agora, né? Eu acabei de usar isso na sessão. Eu tenho uma moedinha grande assim que eu deixo na mesa exatamente para falar: "Ah, você quer ser livre, certo? Então vamos assumir esse outro lado da responsabilidade." Então, assim, Frank vai fazer essa analogia, né? Não analogia, mas ele vai falando que a moeda, então são os dois lados, e a Lucas vai trazendo exemplos de caso da clínica dela e que a gente pode, como a Lu falou, aplicar em nossa vida. Tá, do que eu ainda tô resistindo, tô me lamentando, chorando, porque não dá para ser do jeito que eu quero. E aí, dentro disso, eu tô perdendo energia, gastando tempo no lugar errado, né? Tô no terreno errado, que é para eu ir à área de liberdade. Até porque cada coisa que a gente não efetua, cada momento que tem uma decisão de sentido, uma possibilidade de sentido que não se efetua, fica perdido. Frank vai falar disso, né? Ótimo. E se ele está perdido, está faltando isso no mundo. Então, que a gente use, não vá chorar no leite derramado, né? É deixar que o próximo não derrame. Então, assim, para as próximas possibilidades, o que que eu posso estar fazendo? Então, agora, você tomou consciência disso, vai levar isso para sua vida, vai fazer eu e a Lu, né? Sentar e falar, ok. Uma coisa que ela fala em outros capítulos também, Lu, é a capacidade de renúncia, né? Trabalhar essa capacidade de renúncia para aquilo que você está falando não. Porque pode ser possibilidade de sentido, mas você tem que eleger uma. Então, esse é um primeiro lugar que ela vai falar. E ela vai Rodrigo, colocando.
Só falando dessa coisa da renúncia que você falou, eu não sei você, mas nas leituras que a gente tem feito, o quanto que ela fala sobre a necessidade da renúncia, né? A importância da renúncia. E aí me faz muito sentido que o livro que ela tem, né, com a doutora Schoenfield, que eu falei, gente, olha só, porque realmente é um tema muito caro para Lucas. A gente vê isso em muitos capítulos, né, de vários livros, sobre a questão da renúncia. E renunciar, né, é a gente entender que a gente cabe num mundo que é real. É aquilo, né? Não tem como. Então, existem coisas que eu vou ter que renunciar. Para quê? Para que eu possa agir com responsabilidade, senão a gente fica no muro da lamentação, a gente fica lamentando, né? Eu anotei aqui, né, Dri, que é o que Frankl fala, a liberdade da gente escolher o como a gente vai viver. Então, parece que é simples, mas é muito importante a gente trazer isso com o paciente, né? Escutar sim, para a gente não ficar perdido, sabe? Em tanta dificuldade, né? Porque existem, eu lembro um caso que você trouxe, né, Dri, até alguém da sua família, e a gente estava até conversando sobre isso, falou, poxa vida, olha que difícil, parece que quase não tem liberdade. Parece que a liberdade dessa pessoa é tão pequena que a vida vai pegando ele de tudo quanto é jeito, né? E aí, como que essa pessoa vai respirar? E aí eu acho bonito que ela até dá um exemplo, eu acho que é nesse livro, que é meio que um ahá. Assim, olha a resposta que eu vou te dar, vida. Você fez isso aqui comigo, né? Eu não lembro agora se foi aqui, se foi em outro texto, mas é quase que assim, quando a gente trabalha essa liberdade com o paciente, da responsabilidade, é quase que falar assim: olha aqui, vida, você fez isso, você fez aquilo, mas olha a resposta que eu te dou. Que eu ainda tenho a capacidade, a condição de dar uma resposta. É muito bonito, né, Adri? E ela, na 197, ela traz assim: seja o que for que o destino queira fazer com um homem, seja o que for que realmente faça, ele tem que capitular perante a liberdade da atitude espiritual que o homem adote diante dele. A gente sempre tem que lembrar isso que a Lu está falando, né? O nosso corpo pode estar condicionado, estar sofrendo, estar doente, mas no nosso espírito tem ali o poder opositor do espírito, são todos termos da logoterapia, que é essa capacidade de se opor diante dessa situação e ver exatamente dentro dessa área de liberdade, o que ainda tem dentro, né, desse pequeno campo. Sempre tem. Se não for para desfrutar, para mudar a situação, é para, diante dessa situação, mudar a nossa atitude. Então, a gente sempre Linda. vai ter essa capacidade. A Lucas vai falando também que nesse lugar dessa escolha tem a possibilidade de uma escolha boa e de uma escolha ruim. E aí a gente vai aprender a lidar com as escolhas ruins que a gente fez, com as consequências e como eu posso fazer diferente nas próximas. Não é perdido, né, gente? Eu sempre falo, esqueça o prejuízo, aprenda a lição. Se você aprender a lição, aí você vai repetir aquilo de novo. O problema é ficar repetindo a mesma lição, né, gente? Não aprendeu Exato. ainda. O que mais, Lu, dessa parte um que ela está trazendo? Mais alguma coisa que você quer trazer? Então, coisas que eu destaquei aqui, a importância da gente não gastar energia no que não compensa, né? Ela fala isso aqui lá no primeiro parágrafo da página 197. Em vez de duvidar de si própria, ela tinha que desfazer-se de uma ilusão, né? Ela está trazendo um exemplo aqui de uma moça e a ilusão de poder escapar às garras do destino, que é essa luta. Então, é um exercício que eu gosto muito de fazer com o paciente na clínica, que é da gente olhar os dados, assim, que chão que você está pisando, o que está ao seu redor, né? O que que é? E aí, a partir desse o que que é, aí vem um ser humano que pode se posicionar, que pode atuar nesse campo de liberdade com responsabilidade, né? O que que agora eu quero desenhar, como que vai ser. Teve uma coisa aqui que eu acho. Ah, aqui o que eu falei, ó, que eu achei lindo. Deixa eu só ler o jeito que ela colocou. Quer ver? Ela fala assim: lamentar-se eternamente lhe parecia desprovido de qualquer sentido. Não seria possível, talvez, que o seu interesse pessoal pelo assunto, etc., ela fala assim: a ideia de terminar pregando uma partida ao destino possuía um certo atrativo. E as últimas lágrimas secaram-lhe a face. Eu acho muito lindo ler isso, assim, essa volta, né, que a Lucas dá, onde a gente fica preso ali no biológico, a gente fica preso no psicológico, e ela traz essa questão, essa potência do espiritual, né, que é o que é tão lindo na Louco. E aí, Ó, acho que é isso, Dri. na 199, minha última parte para falar disso, que ela coloca é,
reencontrou-se consigo mesma, pois na medida que ela reencontrou esse equilíbrio psíquico, onde ela faz a renúncia da liberdade ilusória e se transfere para esse espaço de responsabilidade livre. Essa liberdade dentro da responsabilidade. E olha que linda essa parte, né, que eu acho. Ela colocou assim: acendeu-se a centelha do espírito. Então, essa é a nossa convocação, tá? O destino é o nosso condicionante. Então, pode ser corpo, pode ser mente, mas o espírito está na área da liberdade. Então, a gente trazer essa pessoa para esse terreno do espírito. Esse é o exemplo 1 que ela vai falando. Lembrando que essa sabedoria você tem que trazer para o seu cotidiano. Então, é isso que ela está te convidando. Sair desse fatalismo, desse chororô, tarará, e ir para essa liberdade. No 2, ela vai falando sobre um exercício que a gente tem na logoterapia, que é uma autobiografia, e aqui ele está falando sobre autobiografia dirigida. O que eu acho interessante? As pessoas muitas das vezes só vão vivendo e não vão tomando consciência. Qual é a minha história, de onde eu venho, o que está acontecendo e para onde eu estou indo. Ou qual é o impacto das minhas escolhas e decisões em como eu estou vivendo e para que mude isso. Então, muito do processo psicoterapêutico, para quem não fez psicoterapia ainda, primeiro recomendo, vai lá, assim, se caso você tenha ali uma necessidade, que é exatamente esse conhecimento. Então, quando esse reencontrar consigo, que ela menciona, mas se você nunca se encontrou consigo, então você não vai se reencontrar. Talvez você vai começar a saber quem você é. Então, ela traz essa proposta aqui de você se entender, se conhecer, para a gente fazer o quê? Contribuir com algo que está esperando a nossa contribuição. Franca vai falar disso, que enquanto você abrir os olhinhos, a vida está esperando alguma coisa. Acordou hoje, você tem que ter uma clareza de o que que hoje eu posso não só contribuir, mas o que que a vida está pedindo de mim hoje. E não é grandes coisas, porque todo mundo fala assim, mas eu não sou uma pessoa importante. Não é, mas a louça está lavada? Talvez a sua contribuição é só ir lá lavar a louça. Você já fez a diferença para alguém, sabe? Não pesou para alguém. Então, assim, é uma área que eu acho que é interessante a gente ir trabalhando. Então, ela vai trazer um exemplo disso, e ela vai falando um exemplo tão bonito, né, Lu? Esse é um dos meus exemplos mais marcantes, que é a história lá da conta bancária, que a mulher fala. Você quer falar dessa mulher? Você falou de 3 palavras. Traz suas 3 palavras aí que ela traz no texto. 202. Ai, meu Deus. Que 3 palavras, Tri? Vou falar. A gente leu, gente, isso que o ano passado. E aí eu fui ouvir o que a gente Eu gravou lá. falei, E aí lá, lembro. na 202, a Lucas traz 3 palavras e você falou assim, nossa, Adriana, olha a importância disso, que bonito. Que é Ah, tá. transmitir Achei. para o paciente. Quer falar disso? Sim. A hora que, achei, é muito bonito mesmo. A hora que ela fala, você é querido, né? A palavra querido, mesmo que possivelmente não por seus pais. Você é devido, pois do contrário não estaria aqui. E você é útil, a sua contribuição é importante, né? É muito lindo, assim. Eu achei, para mim, nesse ponto 2 aqui, o pulo do gato que ela dá é no exemplo aqui do senhorzinho, né? Quando ela fala que é um senhorzinho que não quer mais viver, ele quer tirar a própria vida, e segundo ele, como ele não tem utilidade mais, ele fala que, né, ele é deficiente físico, né? Ele é um idoso deficiente físico, e ele se pergunta, por que que eu vou continuar vivendo? É quase como se não fosse fazer falta para nada nem para ninguém. E aí a Lucas é tão linda, né? E ela fala assim: o senhor pode me garantir? Acho muito bonito isso. Que quando o senhor tirar a sua vida, por exemplo, seu vizinho vai saber, uma outra pessoa vai saber, pelo menos 50 pessoas vão ter um conhecimento ali que você tirou a sua vida, que você não suportou um sofrimento, né? E aí, qual que é o exemplo que o senhor vai ter dado para essas pessoas? E se um dia aquelas pessoas também tiverem a mesma sensação, também acreditarem que porque o senhor tirou a própria vida, elas também podem tirar a própria vida. Então acaba que aquilo que ele achava, que ela vai contando da contribuição. Se a gente não pode dar uma contribuição positiva, se a gente não enxerga que tem a capacidade de dar uma contribuição positiva,
que a gente também não dê uma contribuição negativa, né? Que esse senhor achava que não podia contribuir positivamente, mas aí a Lucas vai e fala para ele, mas fazendo isso aí que você quer, negativamente você vai contribuir. Então ela traz isso, e depois ela traz uma outra, achei tão bonitinha, ela traz uma outra questão de que aquele cara que se matou, porque viu que ele pôde se matar, então um dia, vamos supor que um menino estava na rua e aquele moço poderia estar do lado daquele menino, e aquele menino ia ser atropelado por um carro, e aí o moço vai e segura o menino e o menino não é atropelado. Ela fala, você pode me garantir que essas coisas não vão acontecer? Aí eu acho um barato, Dri, que ele fala assim, já sei, ele interrompeu, né, com um brilho nos olhos. Sim. De mim depende o bem da humanidade. E aí ela fala que foi irônico, né? Foi, tipo, tudo depende de mim, então. Mas na verdade né? Que é a frase que está no nosso stories hoje lá na NEL, a hora que ela fala que o bem da humanidade depende de todos nós, assim como o asfalto que tem quilômetros e quilômetros, ele depende de cada pedacinho de asfalto que é feito. Se a gente lembra, né, da nossa importância, da nossa responsabilidade, não só diante da nossa vida, como diante da humanidade, a vida ganha um outro sentido, né, Dri? Tem um outro peso, tem um outro chamado. Ao invés de a gente ficar se lamentando, a gente vai se posicionar e vamos agir com uma atitude, né? Uma atitude positiva diante não só do destino, como do nosso chamado, da nossa missão. E aí, gente, um ponto que ela traz aqui, compartilhando com vocês, para quem está chegando agora no logo, não tem muito conhecimento teórico, no que ela se distingue de uma linha de pensamento positivo. Essa totalidade é a gente ver o positivo, mas também ver o negativo. Não é ficar só olhando o lado positivo da coisa. Então, o que eu achei bonito nisso daqui é que ela lembra que a gente está falando de 3 sabedorias para se colocar no cotidiano. Então, na primeira, é se libertar dessa liberdade, desse pensamento de liberdade ilusória e ir para esse concreto do real. Esse segundo, ela vai estar trazendo sobre o termo que ela coloca aqui dessa importância da contribuição, né, de cada um. E ela traz o exemplo que me marca muito, e aí eu vou trazer uma coisa que não está aqui no livro para vocês saberem. Ela traz No o 2, relato ela fala da autobiografia dirigida, né, Dri? Que é da importância da gente ter consciência da história que a gente tem construído na vida, uma consciência total da história, não um olhar enviesado. E então, nesse segundo, que é dessa autobiografia, que é essa construção que a gente está fazendo, que é a autobiografia, e ela tem esse instrumento num outro livro, que é Uma Vida Fascinante, então ela vai colocar passado, presente e futuro, por isso que a gente tem esse olhar de entender, tá, para onde eu estou indo com isso daqui, não é só ir vivendo, não. Ela traz um caso que é marcante para mim, que ela fala de uma paciente que ela tem, que é de caráter terminal, tá com paralisia, e aí forçou essa mulher a ser internada no hospital. E eu vou contar esse caso aqui para vocês que ela traz, para contar uma parte que não está aqui no livro, que é muito bonita. Que aí ela fala assim, que ela foi fazer uma última visita a essa paciente dela. E aí a paciente fala assim para ela, e assim, qual é o nosso olhar para uma paciente terminal que vai fazer uma última visita? Não tem nada que essa mulher pode oferecer. Então, assim, na nossa racionalidade, a gente para nisso, no que o corpo, o que a mente faz, numa meio que um utilitarismo. E aí o espiritual vem, né, trazendo assim que é para além disso. E é isso que a gente tem que lembrar quando a gente está interagindo com outras pessoas, principalmente com os nossos clientes. A paciente fala para ela assim, quando ela mal podia se mover, já quase não falava. E aí ela fez um sinal para a Lucas se aproximar. Quando me inclinei para ela sussurrou-me alguma coisa. Ela disse assim: abri uma conta para você, uma conta com o bom Deus. Nessa conta eu deposito orações para você e a única coisa que eu ainda posso fazer. Era difícil para ela falar, aí eu também fiquei calada de tanta emoção, a Lucas fala. Aí depois ela prosseguiu: se um dia você tiver necessidade, ó, me emociona ele falando, em grande aflição você pode sacar dessa conta. E a Lucas conta uma situação que ela teve necessidade. Nós vamos conseguir falar aqui. Fala aí. E o filho dela um dia vai para aula de violino e ele demora para chegar em casa. E a Lucas já fica aflita. E na hora ela lembra disso. Isso foi anos depois, foi tempos depois. E aí ela vira e fala assim: Deus, eu saco tudo. Olha o impacto dessa pessoa na vida da Lucas.
Então, é isso que a gente está falando aqui nesse segundo lugar, porque a gente está numa sociedade hoje que olha muito isso, né? Essa pessoa é um problema, essa pessoa é útil para quê? E essa dignidade humana que a logoterapia vem trazendo, sabe? É muito marcante, porque assim, sai desse utilitarismo. E ela vai falar disso, o professor Cláudio Garcia Pinto vai falar disso, né? Sobre assim, o papel do idoso, por exemplo, ou o valor da vida, por exemplo. Ela traz, esse caso dela é muito bonito. Me marca bastante. Toda vez que eu falo, eu choro Sim, desse caso. sim. Odri, esse é o estudo 3, né, que ela traz, quando Esse é o ela fala 3? que é o 3, toda Ah, vida é humana tem mesmo. sentido. É Já quando fui ela ler. termina. Ela termina o capítulo, né? E é muito bonito mesmo. Assim, ela até É, fala, né? Um comovente exemplo da validade dessa afirmação, que ela vai falar do caráter absoluto de sentido da vida. Então, mesmo quando a gente acha que a gente não serve para nada, né? Que é isso, assim. Uma frase. Ontem também estava atendendo uma outra pessoa que estava muito angustiada por conta do ela tem uma coisa de levar a palavra de Deus para as pessoas. E ela estava muito angustiada que ela falou assim, Luda, eu levo e as pessoas me escutam, elas concordam, mas elas não mudam. Eu achei tão bonitinha a inquietação dela que eu falei assim, então, mas a mudança não depende da gente, né? O que depende da gente realmente é semear. Agora, onde que essa semente vai cair? Se vai ser terra fértil, se vai ser terra, se vai ser rocha, se vai ser espinho, né? Isso aí realmente não depende da gente. Agora, aí isso casa com todo o texto, né, Dri? Toda a nossa vida tem sentido. Toda a ação, a gente está aqui tem sentido, né? Então é aquela frase que eu trouxe lá na supervisão, né? Falei, aquilo que te move te para. Se a gente é movido por um reconhecimento na hora, por um resultado, por não sei o quê, realmente a gente vai ficar muito frustrado e a vida vai nos parar muitas vezes. Mas se a gente é movido por um sentido, e Frankl fala, né, que o ser humano é aquele que se move em busca de um sentido. E qual que é o sentido? O sentido que eu realize, né, que eu esteja, que eu me posicione, que eu me responsabilize por tudo aquilo que estiver na minha vida, né, que fizer sentido com a minha missão, com a minha vocação, né? E aí a gente tem que ajudar o paciente a fazer escolhas a partir do sistema de valores, etc. Essas coisas se aprofundam. Mas é um capítulo muito bonito, né? Lu, E ela fala que enquanto o homem souber de uma tarefa que precise dele, enquanto existirem nas proximidades outras pessoas a quem ele possa ser útil, não se lhe apresenta a questão de levar uma vida supérflua e sem valor. E, poxa, a gente sempre tem uma tarefa e a gente sempre tem pessoas perto da gente, independente da nossa situação. uma coisa que eu achei legal que ela trouxe, a nossa proposta é sempre esse bate-bola, a gente traz um pouquinho da gente, a gente traz o que a gente gostou. Eu marquei várias caretinhas assim de riso, né? Numa parte na 205, que eu achei muito legal, porque eu faço muito isso, né? A gente é muita gente, mas eu vejo os meus clientes também, né? Que ela fala assim, é, um pedacinho do céu acima da nossa cabeça, que é o que que a pessoa quer, né? E se acende uma seta apontando o rumo certo. Mas isso não ocorre. Eu achei tão divertido ela falar, né? Porque, ou seja, acontecia na clínica dela e acontece com a gente hoje. Quantas vezes a gente fala assim, ah, por que alguém não me dá resposta, né? Então, e aí ela vai trazendo mais para baixo um pouquinho, né, a frase de Frankl. Em toda situação da vida se oculta um sentido. E por isso que a gente usa o termo descobrir sentido, não necessariamente dar sentido. Então, assim, você descobre, ele já está ali. E aí, então, a gente fecha aqui é, esses três tópicos que ela vai colocando, só lembrando vocês, então, que o primeiro é sair da fantasia, né, lá da ilusão. O segundo, a gente tem que dar fruto, a gente tem que saber para onde a gente está indo, tem uma utilidade para a gente estar aqui, aí que já entra nesse terceiro. Todo mundo que está aqui tem uma tarefa para cumprir, tem um sentido, e aí você está sendo convocado agora, que já está sabendo, não pode falar que não sabe mais, porque já assistiu esse vídeo aqui, que é fazer isso no seu cotidiano, levar essa mensagem aí para outras pessoas, para a gente viver uma vida mais significativa, para que a gente consiga olhar e falar assim, nossa, tá aqui, né? Cumpri minha missão e já posso seguir. Beleza? Mais alguma coisa que você quer trazer, Lu? Não, fechou, só isso. Bom demais. O texto é Próxima. muito maior, né, do que as nossas discussões, mas
é um petisco, é um tira-gosto. E se Verdade. você estiver aí interessada em aprofundar em Lucas, eu quero te fazer um convite. A gente tem o nosso grupo de estudo, né, Dri? Estamos estudando mentalização de saúde e temos os grupos de supervisão. Vamos abrir turma nova para setembro, né? Então, quem ainda não abrimos as inscrições oficiais, mas quem tiver interesse, manda um direct para a gente, porque a gente já vai entendendo aí os horários, né, e tudo direitinho para a gente colocar a coisa para rodar, né, Dri? Acontecer, Verdade. poder crescer, e é isso, é a gente se dispor, que é isso que a gente tem feito, né, Dri? A gente se dispõe a ler, a estudar, fazer curso, anotar, buscar aula, e a gente tem feito isso lá no Elizabeth Lucas Archive e temos crescido. Então é colocar o pé na água e vir nadar, né? E a coisa acontece. O próximo tema que a gente vai trazer para vocês, lembrando que ela vai falando dessa forma de você prevenir seu adoecimento, sair dele. Então, assim, a primeira grande tema, a gente falou sobre é possível viver no mundo de saúde, no mundo de hoje, e agora a gente está numa parte de ideias adicionais para a proteção do mundo interior. Então, primeiro foi esse, o segundo tema desse grande tópico é atitudes perante a vida e preservação da vida. Está convidada a participar, chamar outra pessoa, compartilhar essa live depois com algumas pessoas. Vamos ver se vai dar certo de salvar. Até hoje tem dado, vamos ver se dá certo. Muito bom ter vocês aqui. Obrigada por todos. E acompanha lá o perfil do Neo. Vai ser uma alegria ter vocês por lá também. Beijo, pessoal. Tchau, Lu. Beijo, Dri, obrigada.